Olá a todos, mais uma vez a paz do Senhor para você, para a sua família. Estamos de volta aqui em mais um momento de meditação na Palavra de Deus, observando o escrito, tirando para nós assim exemplos, fazendo aplicações devidas. Mas, antes de tudo, quero desejar para você um ótimo dia, que a paz de Deus reine em seu lar, entre os seus também, que o Senhor possa estar trazendo conforto, alívio para aqueles que estão com problemas, com dificuldades, não é? Que venha trazer a paz também e que você possa estar desfrutando mais uma vez da palavra do Senhor. Nosso intuito é estar junto com você nesses momentos de confinamento, trazendo uma palavra da parte de Deus. É claro, nós só podemos ouvi-la se nós observarmos a Bíblia Sagrada. Nós temos dito então, e você sabe disso, nós temos apenas um canal para falar com Deus, é através da oração. Quando nós oramos, falamos com Ele, apresentamos nossos queixumes, nossas lamentações, mas acima de tudo, nossos agradecimentos por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que o Senhor tem realizado. Não é? Mas é através da oração que nós apresentamos a Deus o que nós precisamos e queremos, e a palavra de Deus é a resposta divina. Deus é a voz de Deus para o ser humano. Por isso que nós apenas nos baseamos nela, para estar nesses encontros, nesses momentos com você, aqui nesse canal do Facebook. Né? Mas antes de começarmos, nós temos então a intenção de orar. Né? Orar para que o Senhor venha já abençoar a nossa vida, já venha nos revestir, já venha atender às nossas necessidades. Não é? Orar é falar com Deus. Então você tem toda a liberdade nesse momento, você está na sua casa aí, mas antes já vai pegando a sua Bíblia, já coloca aí perto de você, para que a gente acompanhe, tá bom? O texto e nós possamos acompanhar de forma gradativa tudo aquilo que está escrito. Como eu disse para você, o mais importante de tudo é o que está escrito. Vamos orar ao Senhor então? Curva a tua cabeça. Pai querido, na manhã desse dia em que estamos aqui, neste local, louvando o teu nome, junto com os teus filhos, em distância, mas unidos pela internet, ó Pai. Nós queremos te pedir, alcança os lares, as famílias, Senhor, as pessoas que estão a nos assistir nesse momento. Que o Senhor, com a sua providência divina, visite cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Que o Senhor, através da sua palavra, venha falar ao nosso coração, sabes das nossas necessidades, das intenções do nosso coração. Tu és Deus, conhece-nos no profundo, Senhor. Por isso te pedimos, fala para nós, usa-nos e abençoa cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então Deus abençoe você que já está aqui comigo acompanhando esse momento. Também aos demais que assistirão esse vídeo, ficará aí guardadinho no Facebook para observar, para ver mais tarde, tá bom? Então, queridos, já que você já está com sua Bíblia na mão, eu quero convidá-lo agora para abrir na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, onde nós vamos basear então a nossa meditação dessa manhã. A paz do Senhor para a irmã Eliane, que já está conosco agora pela manhã, tá bom? Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Tá bom? Vou esperar um pouquinho, você já pega aí sua Bíblia. O importante é você acompanhar junto comigo, tá certo? Para que a gente possa ter um exame detalhado do texto e assim sendo, nós possamos fazer as aplicações devidas. Tudo bem, então? A paz do Senhor para a irmã Mibizan, que também já está conosco nessa manhã. Bom dia para vocês aí que acordaram cedo, né? Para algumas pessoas esse horário é cedo, então bom dia, que Deus os abençoe. Vamos então estar juntos nessa manhã, meditando na palavra de Deus. Então vamos começar a leitura, Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, feitos pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas,
Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 22. Bom dia também para o Arinaldo, que está comigo nessa manhã, meu primo. Deus te abençoe, querido. É um prazer tê-lo também conosco aqui nesse momento de reflexão da palavra de Deus. Amados, mais uma vez o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia, assim, a maior parte do Novo Testamento são escritos do apóstolo Paulo. Um homem que experimentou na carne, perseguiu o povo de Deus, em seguida foi perseguido, foi chamado para o apostolado, como ele assim fala. O Senhor o escolhe para uma missão grandiosa, que é levar o Evangelho adiante na época apostólica. Então, Paulo desbrava terras onde os outros apóstolos não foram. E ele, chegando aos irmãos gregos, como no caso dos Efésios, ele também traz mensagens, cartas, porque a missão de Paulo, o ardor dele era edificar as igrejas com a palavra do Senhor. Então ele as trazia, as escrevia, enviava, e as igrejas eram alicerçadas na palavra. Ainda hoje, esses textos que foram escritos no passado para as igrejas do período, então, servem para nós hoje, porque as palavras de Deus, elas são vivas. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela tem um agir diferenciado de qualquer outro livro. A prova disso é que a Bíblia, no seu compêndio completo, ela tem quase ou mais de 2000 anos e ainda hoje torna-se o texto mais atual de todo o universo. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Antes que qualquer pessoa tivesse notícia de pandemia, de guerras, de fomes que se alastram na terra, a Bíblia já dizia: e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assistei, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mateus capítulo 24, quando o Senhor também diria que viria pestes em todo o mundo, e assim ele disse também: ainda não é o fim. Portanto, nós sabemos isso porque a palavra de Deus relata, e nós temos observado. Bem-aventurado aquele que para ler a palavra, observar e entender o que sucede hoje. É interessante, então, que nós tenhamos o conhecimento da história passada para entender o presente. Na realidade, esse é o papel da história. Para que nós possamos compreender o que acontece hoje, é necessário que nós possamos levar o olhar ao passado. Quando aquilo foi escrito, o que acontecia, o que era, o que o apóstolo quis dizer. Então, para que nós possamos ter a ideia do que a mensagem de Deus foi para aqueles irmãos e é para nós hoje. Então, tendo esse olhar, vamos fazer algumas observações. O capítulo 2, então, é maravilhoso. Esse capítulo é uma bênção para as vidas dos seres humanos, da igreja, enfim, porque trata de uma coisa tão gratificante, justamente gratificante, porque é a graça de Deus, não é? O favor de Deus em prol da raça humana, o favor de Deus em prol dos seus eleitos, daquele que ele escolheu. Então, a Bíblia nos relata que do Deus que criou o homem, formou-o segundo a sua imagem e semelhança, e naquele estado, lá no Éden, o homem peca, o homem erra, cai em pecado, e esse pecado passou para toda a humanidade. Então, o homem está em pecado.
pecado originário de Adão, o pecado que veio a toda a humanidade. O que acontece então? A carta aos Romanos diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O plano, o projeto de Deus para a salvação é lindo, e ele começa justamente numa nação chamada Israel. Deus escolhe aquele povo, os descendentes de Abraão, que vão ser os representantes de Deus no mundo. Eles vão então, através da história, apresentar alguns profetas, e esses profetas vão falar do Messias, que viria então para resgatar o seu povo, o enviado de Deus, o ungido. E os profetas falavam, e 700 anos antes do próprio Jesus nascer, Isaías já falava: o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na carta aos Gálatas, no capítulo 4, Paulo fala: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus vem no tempo certo, na plenitude dos tempos vem Jesus, nasce na pequena cidade de Belém, e já naquele exato momento já vem a salvação para a humanidade. 30 anos se passam, 30 anos acontecem depois daquele nascimento, e surge o menino Jesus, e surge agora Jesus, né? O Messias agora sendo batizado e iniciando o seu ministério. Pós-morte de Jesus, a igreja surge, né? A igreja se levanta através daquele momento, no momento da festa que acontecia em Jerusalém, era a festa de Pentecostes, quando a igreja se levanta com ousadia através do Espírito Santo, e já inicia então a obra do Evangelho. Em seguida aparece Paulo como perseguidor. Nós conhecemos a história, conhecemos muito bem, mas Paulo, o Senhor tem um encontro com ele, e ele, a partir daquele momento, ele muda de vida, o perseguidor é perseguido, e agora ele vai trazer a mensagem de Jesus, também falar do amor de Deus e dessa salvação, a salvação graciosa, a salvação que ninguém faz nada para recebê-la, é ato exclusivo de Deus, é ato do amor de Deus, não é? Na ceia, no último momento de Cristo com seus discípulos aqui na terra, na última Páscoa, ele toma o cálice, então, e diz: esse é o cálice do meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, através do seu sangue, ele vem redimir, ele vem salvar, ele vem libertar algumas pessoas. E esse sacrifício é eficaz, porque quando Cristo salva, ele salva realmente. Não existe meio termo. O Senhor é salvador. O Senhor confirma a salvação na vida daqueles que ele escolheu. Então, queridos, o primeiro momento da carta aos Efésios, no capítulo 2, trata acerca da salvação, né? Ele nos vivificou estando nós mortos. Estávamos mortos sem reação alguma espiritualmente falando. Nós éramos, como nós podemos chamar, de mortos-vivos. Mortos espirituais, mas vivos na carne. Ou seja, agíamos, trabalhávamos, fazíamos tudo aqui, porém, espiritualmente falando, para Deus não tínhamos reação alguma. Mas o Senhor se compadeceu de nós e nos deu vida, e veio com sua graça maravilhosa, como diz o emblemático, né, o maravilhoso versículo de número 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente, é graça de Deus na vida do ser humano. Muito bem, então Paulo falando aos irmãos, aqueles gregos, né? Fiquem felizes porque vocês são salvos pela graça de Deus. É claro, ninguém teria condição de fazê-lo antes. As exigências de Deus para a salvação são grandes demais para que qualquer um mortal possa executá-la. Ninguém, humanamente falando, pode salvar-se, pode adquirir a salvação, porque os méritos humanos são falhos mediante Deus, diante do Senhor. Somente alguém perfeito poderia fazer isso. Alguém sem pecado, como exigia então a lei mosaica acerca do sacrifício pelos erros e pelos pecados humanos. Somente uma pessoa perfeita poderia fazê-lo, e esse alguém foi Jesus. Em tudo foi tentado, mas permaneceu impecável, permaneceu justo, e isso cumpriu a exigência divina para a morte sacrificial dos outros seres humanos. Bom dia então, meu querido Manuel Neto. Vamos lá? Versículo 10, antes do 11 que nós lemos: porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Primeiro, a ação salvífica do Senhor, graciosa, livrando-nos da condenação, só Ele poderia fazê-lo, nós já vimos isso, e agora vem a nossa responsabilidade. O que é que diz aqui? Criados para as boas obras, criados para executar a vontade de Deus, criados para fazer o bem. Então, nós fazemos porque somos salvos, fomos agraciados, e não para que isso seja uma moeda de troca, para que fazendo o bem o Senhor possa executar a salvação em nossa vida, de maneira alguma. Ninguém, lembre-se disso, ninguém pode salvar a si próprio, obra humana nenhuma. Esta pode então cumprir os desejos, a vontade de Deus acerca da salvação. Ninguém pode salvar a si próprio, e nem mesmo ao seu irmão, mas agindo Deus de forma graciosa em nossas vidas e recebendo o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através da salvação, nós agora executamos boas obras, versículo 10, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, o ato salvífico do Senhor, a ação de Deus providencial sobre nossas vidas, não anula a nossa responsabilidade de agradar a Deus e de fazer as boas obras. Nós temos que fazê-lo, porque esse é o nosso papel, como gratos, como pessoas já salvas pelo Senhor Jesus. Então, vamos para o verso 11, que é onde começa a nossa meditação de hoje, depois de termos observado isso. O Paulo agora, ele vai falar para aqueles irmãos gregos, veja como ele fala de forma interessante. Portanto, lembrai-vos de quem vós noutro tempo éreis, que vós éreis gentios na carne, ou seja, vocês eram gentios. Alguém pode perguntar assim, o que significa essa palavra gentil, né? Gentil. Então, todo aquele, só para você memorizar, então, para guardar no seu coração, toda vez que você lê gentil, todo mundo, toda pessoa que não era da nação judaica, quem não era judeu, era gentil, ou seja, não fazia parte do pacto de Moisés. Então, o que Paulo está falando aqui para aqueles irmãos gregos que não faziam parte da nação judaica. Noutro tempo vocês eram gentios, na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, os judeus, quando olhavam para alguém que não era da sua nação, da sua nacionalidade, já era gentil aquela pessoa e não tinha passado pelo pacto da circuncisão, que diferenciava então visivelmente, na forma da carne, quem era ou quem não era judeu. Por isso que Paulo fala que essa marca, que essa diferença era na carne, não é? Através da circuncisão, então, a pessoa era considerada ou judeu ou gentil, e isso era então o ato que diferenciava os dois povos. Observa só, temos aqui dois povos, que naquele tempo, ou no passado, estáveis sem Cristo. Olha só, Paulo fala, lembrem que vocês não eram judeus, eram gentios, e estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Não é? Humanamente falando, como os israelitas têm uma visão exclusiva, né, de Deus para eles, né, como qualquer uma religião, que vocês sabem, né, existem religiões que são exclusivistas, né, até mesmo denominações que são exclusivistas, ou dizem que eles detêm a salvação, o meio da salvação, eles acreditam nisso. Então os judeus não acreditavam que poderia haver alguém agradar a Deus se não fosse através do judaísmo, da religião que eles assim praticavam. E eles eram separados até mesmo da comunhão dos judeus, os gentios, separados da comunhão de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, que coisa! Não eram dos judeus, não tinham esperança e nem tinham Deus. Três coisas que dificultavam muito o acesso à salvação. Uma vez que nós vamos compreender que a salvação viria ou sairia, brotaria dentre os judeus. Então, se a pessoa não tinha condição, não era judeu, se a pessoa não tinha esperança e sem Deus, essa pessoa não tem condição alguma. Observaram a dificuldade
Por esse ângulo aqui, você olhar, é difícil realmente a pessoa alcançar a bênção da salvação, a graça salvífica, porque essa pessoa não tem condição alguma. Ele não pertence à nação que dali sairia o Messias, e ele não tem esperança disso, e automaticamente também não tem Deus no mundo. Ou seja, a pessoa totalmente desqualificada para o que nós podemos chamar de salvação. O que fazer então? Não é? Aqui nós temos um problema: sem Deus, sem esperança. Assim nós éramos, nossas vidas, semelhante a esse texto aqui, capítulo 2, verso 12 aos Efésios. Sem Deus, estranhos à promessa, estranhos aos concertos. O que fazer então? Então, humanamente falando, nós vamos usar uma expressão aqui, está impossível de ser salvo. E essa palavra impossível não existe para Deus. Para Deus não existe esse termo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele veio mudar a situação. Ele veio transformar as coisas. Ele veio fazer aquilo que o homem não pode fazer. É claro, ninguém pode ser salvo. Nós estamos repetindo esse termo, porque isso é a verdade. Mas o que acontece então? Existe uma coisa chamada providência divina. O olhar de Deus para a sua criação e para o seu povo, aqueles que Deus vai então separar dentre tantos. Observa o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha que coisa interessante. Nós estávamos longe, os gregos estavam longe, todos os gentios estavam longe. Agora o que é que nós temos? O sangue de Cristo. Para que nós viéssemos a Deus, foi necessário que o Filho do Homem viesse do céu e descesse até nós, habitasse aqui humanamente falando, vivesse, comesse, dormisse, agisse, morresse, e através do seu sangue ele pudesse atrair a ele. E era essa função, não é, de Cristo na cruz, atrair para si a humanidade, atrair para si os povos. O povo judeu no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, detinha entre eles, dizer assim, o falar, nós somos o povo de Deus. Mas agora há um ato diferenciado. Não existe um povo exclusivo nessa questão, não. Vamos observar o texto. Porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, observaram o texto, Ele é a nossa paz. Quando havia muitas disputas e confusões acerca de Deus, acerca da salvação, né, até mesmo dentro do povo de Deus, ali do povo de Israel, que houve a divisão, a cisão das nações, entre quem adorava realmente a Deus, era o dilema que aquela mulher samaritana travou com Jesus, contactou com ele no capítulo 4 de São João, onde nós devemos adorar. Nossos pais dizem que é no deserto, né? E vocês dizem que é em Jerusalém. Onde deve se adorar a Deus? Aonde Deus vai encontrar os seus, os verdadeiros, então? Não é? Mas Cristo veio trazendo uma mensagem de paz. Ele não veio dividir, ele veio trazer a mensagem de paz. De que forma, pastor? Ele fez de ambos os povos um só. Um só. Portanto, diante de Deus agora não vai haver judeu nem gentio. Outras pessoas acreditam que Deus tem um trato diferenciado com o judeu, ou seja, o judeu vai ser salvo de forma diferente. E os gentios através da aceitação do Senhor Jesus. Será que é dessa forma mesmo? Será que é assim que o Evangelho, que a palavra de Deus diz? Não, não é dessa forma. Em nenhum outro há salvação, disse Pedro. Porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é Moisés, não é Elias, não é Abraão. Não, quem salva é Jesus. Porque todos esses que morreram antes, no capítulo 11 aos Hebreus diz que morreram na promessa, dentro ou debaixo da promessa, esperando a promessa. E a promessa falava acerca do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Portanto, Cristo de ambos os povos, judeus e gregos, judeus e gentios, ele fez um povo só e derribou a parede de separação que estava no meio. Essa parede pode ser entendida então de forma
simbólica, mas existe uma explicação para esse termo, parede de separação. No pátio do templo, onde as pessoas tinham acesso naquela época, então existia também uma separação entre judeus e gentios através de um muro que foi feito, que foi criado. Mas essa palavra que diz, e ele derribou o muro ou a parede que separava, significa que todos agora vão adorar em lugar comum. Não existe o lugar da veneração de tal povo e de tal nação de forma alguma. Todos agora adoram no lugar comum. Todos agora, a igreja se reúne para louvar a Deus. Agora, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, todos agora se juntam para adorar um único e verdadeiro Deus, que de ambos fez um povo só. A primeira coisa que o efeito, um dos efeitos da cruz aqui, para nossas vidas, é que ele veio fazer com que desfazer a inimizade e fazer dos dois um só homem. Não existe igrejas, existe a igreja, existe o povo de Deus. Não existe, espiritualmente falando, não existe divisões. É claro, existem denominações, não é? Mas entendemos que o corpo invisível de Deus que está dentro dessas igrejas é que forma a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe o Bruno também que está nos acompanhando nessa manhã. Olha só, a igreja do Senhor Jesus que é formada por gentios e judeus, povos salvos pela pessoa bendita de Jesus, que foram alcançados pelo Senhor, que foram libertos pela palavra de Deus, e agora em um lugar comum se reúnem para venerar e adorar a esse Deus. Efésios, o capítulo 2, então, quando nós estamos lendo o versículo 15, e isso quem fez foi o Senhor através da sua carne. Ele uniu as nações, uniu os povos com ele, com o seu sacrifício. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O Senhor veio trazer a paz. Por isso que quando Cristo falava nos últimos momentos, ali no capítulo 17, ali falando com os seus discípulos, ele dava os últimos aconselhamentos, e uma das suas palavras foi: vocês serão reconhecidos ou conhecidos pelo amor, por amar uns aos outros. Cristo veio trazer a paz. Cristo veio trazer a paz. Por isso que quando ele entrou naquele recinto pós-ressurreto, os discípulos estavam ainda temerosos com o que viria, com o que iria acontecer. E a palavra de Cristo entrando naquele lugar é o seguinte: paz seja convosco. E é isso que Cristo veio trazer para nós. Nesse momento eu dou uma paradinha agora e penso com você. O que é que Cristo veio trazer para nós nesses dias difíceis que estamos vivendo? O que é que será? O que teremos que receber do Senhor? Paz para os nossos corações, paz para as nossas vidas. A palavra diz assim: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Não tenha medo, o Senhor vai trazer a paz. Não tenha medo, o Senhor acalma tempestades. Não tenha medo, o Senhor é contigo. E por estar conosco, nós vamos ter a certeza que teremos a resposta no momento certo e a paz de Deus vai reinar em nossos corações. É isso que o Senhor precisa, você precisa entender de Deus. Ele veio trazer a paz. Olha só, acompanha comigo ainda, versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. É costume da gente basear-se muitas vezes em músicas que nós ouvimos, algumas músicas cristãs, não é? Que às vezes são muito cantadas e, se não tivermos cuidado, ela começa a tomar lugar nas nossas frases, como que fosse a própria Bíblia falando, não é? Então, que diz que Deus evangelizou aos de longe e aos de perto. Portanto, Deus é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. De longe, quem seriam os de longe aqui nesse caso? São os gentios, que estavam, lembram o que os gentios eram? Eles estavam estranhos ao conceito mosaico, não tinham esperança e não tinham Deus no mundo. Mas Cristo foi em busca deles e os trouxe para salvá-los, para abençoá-los também e dar-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, o direito que você recebeu, quem te deu foi Jesus. Quem te deu foi o Senhor.
não é? E se ele o fez, louve a ele por isso, porque você é salvo na pessoa do Senhor. E isso foi pela cruz, foi doloroso, foi sacrificial. Nós falamos ontem em um momento, quando estávamos cultuando a Deus, que a salvação é de graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. É graciosa para mim que não faço nada para ser salvo. Não fiz nada para ser salvo. Mas teve um preço. E esse preço foi pago na cruz. Não porque éramos melhores, não porque somos especiais, não, de forma alguma. Porque Deus nos amou de tal maneira a ponto de nos levar, de ir à cruz e morrer por nós. Ninguém o levou, não, ninguém o matou. Ele foi, entregou-se por nós. Para você ter ideia, desde o primeiro momento de Cristo aqui na terra, a sua visão já era o Calvário. Cristo já contemplava a cruz, já via a cruz, então o seu caminhar era para Jerusalém. Ele queria morrer, porque sabia que para completar o ato, para que agradasse a Deus, teria que haver o sacrifício, e isso ele fez por mim e por você. É por isso que a Bíblia diz que Deus não quer mais sacrifício, Deus quer obediência, porque o sacrifício maior Jesus já fez. Obedecer, atender ao que Deus quer para nossas vidas. O manual está aqui, lendo, observando e praticando, para que venha até nós a sua paz, a paz de Deus que nós precisamos. Deus abençoe também meu amigo Fernando, que nos acompanha nessa manhã. Continuando então, versículo de número 18, estamos lendo no capítulo 2 aos Efésios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não são vários, não são dois, não são três, não. É um Espírito. Aquele que convence, aquele que fala ao nosso coração. Aquele que vem até nós e fala para nós dessa forma: você é pecador, você precisa de Deus, o Senhor, mas fala também, arrependa-se. E quando nós nos arrependemos, e quando nós reconhecemos nosso erro, o Senhor vem até nós. O coração contrido e arrependido agrada a Deus. Lembra da mensagem de Pedro, de Pentecoste? Lá, quando ele levantou-se dentre os seus irmãos e falou: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Alegria através do refrigério. Paz através do refrigério, certeza de salvação através do refrigério. Que mensagem maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. De que é que o homem precisa aqui no mundo? O homem precisa de quê? De garantia de salvação, de certeza de salvação. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui é curta demais. Olha ao nosso redor. Quantas pessoas estão indo antes de nós, sendo até de uma idade mais nova, né? Mais que nós mesmos. O que está acontecendo? As pessoas estão partindo, né? Estão indo. E aí, como é que fica o mundo, os desejos, as vontades, os planos, os projetos? Não adianta nada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que temos que ter aqui nesse mundo é a certeza da nossa salvação. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Só repetindo o que eu falei. Isso se alcança, se consegue de graça, através do Senhor Jesus Cristo, que veio trazer essa palavra. Olha só, o versículo 17 diz que ele evangelizou a paz. Ou seja, pregou a paz para os homens, para a humanidade. E era isso que os anjos disseram do seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Deus abençoe. Joel também está nos acompanhando nessa manhã. Então, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Você só vai até Deus através do Espírito. Só o Espírito Santo, só o Espírito do Senhor pode te levar a Ele. Sabe por quê? Porque se for pela sua vontade, pelo seu remorso, amanhã você retorna para o mesmo estado que estava antes. Mas se for pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que age, que transforma, que modifica, que faz um movimento no homem e faz com que ele seja uma nova criatura, aí sim você pode dizer: eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. Jesus veio salvar o homem e dar essa certeza a ele. Versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que coisa interessante. Versículo 19, vamos ver algumas coisas que nós somos agora, depois dessa salvação alcançada através do sacrifício de Cristo. Versículo 19,
já não sois estrangeiros nem forasteiros. Ou seja, não somos uma pessoa esquisita, indiferente às coisas de Deus. Agora não. Nós recebemos agora o que nós podemos chamar de uma nacionalidade. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós somos agora um povo comprado pelo sangue de Cristo e temos uma nacionalidade. Para quem não sabe, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos de Deus. Nós vivemos aqui como peregrinos, porém a nossa cidade está no céu. É por esse motivo que Paulo, aconselhando aos Tessalonicenses, ele dizia: não quero, porém, irmãos, que vos entristeçais acerca dos que já dormem. Ele falava dos que morrem, dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque quem não tem esperança não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe por que está aqui. Mas quem tem esperança sabe quem é o Senhor, conhece o seu futuro e sabe que um dia irá se encontrar com Deus e irá para a sua nação, para o seu lugar reservado por Deus. Por isso que o verso 19 diz que não somos estrangeiros, não somos forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, ou seja, a nossa cidade está no céu. Nós temos um lugar, nós temos uma pátria. Enquanto estamos aqui, nós vivemos como cidadãos pessoenses, paraibanos, pernambucanos, seja lá onde você estiver agora me acompanhando, né, de onde você estiver acompanhando esse vídeo agora, essa live, onde você está, você é cidadão da sua cidade, do Brasil, você é cidadão do mundo, mas um dia você vai ser cidadão do céu. A sua nacionalidade já está garantida. Sabe quem lhe garantiu? Jesus. Ele disse isso. A sua cidade é no céu. Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Essa tem que ser a nossa alegria. A nossa convicção é essa. Nós vamos para um lugar melhor. É claro, a morte assusta, porque não conhecemos o outro lado. Mas alguém morreu e ressuscitou. E esse alguém foi Jesus. E ele disse que o lugar é bom, o lugar é agradável. Lá o ladrão não vai, a traça não corrói, não existem esses intempéries da vida, esses perigos aqui. Tudo lá é diferente, é melhor, não é? Deus abençoe a irmã Kátia, que também está acompanhando a gente agora pela manhã. Deus abençoe sua família, querida. Observa só, se eu estivesse aqui prometendo algo a vocês que fosse humano, terreno, eu não estaria sendo um pregador verdadeiro e fiel. Eu estaria dissociando as promessas de Deus para a sua vida. Mas eu vou te dizer qual é a promessa de Deus. Escuta bem. A promessa de Deus é que você tem um tesouro verdadeiro, duradouro, não passageiro. E isso você só encontra na presença de Deus, no céu. Aqui, no capítulo 1, aos Efésios, capítulo 1, verso 3, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui, bênçãos espirituais, vindo da parte de Deus, sabe para quê? Para fortalecer nosso espírito, a nossa alma, dar-nos convicções, dar-nos certeza e dar-nos condições da gente fazer a vontade do Senhor. Aqui sim, mas quando chegarmos no céu, nada semelhante ao que temos aqui, nada semelhante a essas casinhas, essas mansões, esses palácios que nós conhecemos aqui. No céu tem algo melhor, no céu tem algo melhor. Vamos continuar. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, é o Espírito, verso 18, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou seja, somos nação de Deus, temos uma nação, uma coisa que a cruz veio fazer, né? A cruz de Cristo na sua forma horizontal e vertical. Algumas pessoas assim tratam da seguinte forma: a vertical é a paz do homem com Deus. Paz de homem com Deus. O homem precisa ter paz com Deus. É necessário ter paz com Deus. Nós não podemos dormir sem ter essa paz. Nós não podemos sair desse mundo sem ter paz com Deus. Primeiro, a cruz, então, no simbolismo humano que algumas pessoas já têm, nós estamos utilizando agora, no seu sentido vertical é a paz do homem com Deus. Mas no seu sentido horizontal é a paz entre os homens. E essa é a vontade de Deus. E essa é a vontade do Senhor. Por isso que a saudação da maioria do povo evangélico, do povo cristão, é: a paz do Senhor seja na tua vida. Vamos continuar? Versículo 19, no finalzinho: e da família de Deus. Glória ao Senhor. Primeiro nós vimos que nós somos nação
E agora nós vimos que somos família. Família de quem? Família de Deus. Temos um pai. Somos irmãos. Então somos uma família. Temos o sobrenome? Sim. Né? Por que não? Podemos adotar um. No carta às Crônicas, dizendo, se esse povo que se chama pelo meu nome, agora nós temos uma identidade. Você que é João, que é Maria, agora é João de Jesus, Maria de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós temos uma família. Nós temos um pai. Nós temos um Senhor que comanda, que manda em nossas vidas. Né? Em João capítulo 1 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós agora somos parte dessa família, família de Deus, que temos um Senhor, um Pai que cuida de nós. E era isso que Cristo queria ensinar para a gente, quando os discípulos pediram que ele ensinasse a orar. Sabe o que ele falou? Quando vocês orarem, ele não disse, vocês vão falar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, Cristo não ensinou isso. Sabe qual foi a forma que Cristo ensinou para que nós pudéssemos nos dirigir a Deus? Foi a seguinte, Pai nosso que estais no céu. Sim, você tem um Pai no céu. Ele está olhando para você nessa manhã. Ele está olhando para a sua necessidade. Ele está olhando para as suas solicitudes. Quer ouvir mais sobre isso? Sim. O Senhor diz, quando você quiser orar, tranque a porta do seu quarto, fique lá mesmo, na penumbra, lá, dobre seus joelhos. Seu Pai que vê você todo dia não vai lhe ver a verdade. Mas o seu Pai celestial, que conhece você, que está com você, vai estar ali lhe ouvindo, lhe atendendo, lhe confortando, lhe ajudando. E saiba disso, Ele vai enxugar suas lágrimas. Você tem um Pai. Você é família de Deus agora. Você pertence ao povo do Senhor. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus. Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vamos recapitular? Versículo 19. Nós somos nação, nós somos família e nós somos agora edifício. Edifício, sim. Agora a igreja, o povo de Deus, os remidos, os que foram comprados de ambos os povos, judeus e gentios, gregos, todas as nações, não é? Brancos, negros, todos agora. Somos agora um edifício. E o que é o edifício aqui nessa questão? Temos uma base para que, através dessa base, nós possamos juntos formar o que nós chamamos da igreja do Senhor Jesus. Cada um de nós. Você sabia que cada edifício, cada peça é importante na construção? Sim. É por isso que, além de tudo, nós também somos considerados na Escritura Sagrada como um corpo. E é isso que nós somos. Cada um de nós, juntos, unidos, ligados pela argamassa ali do Espírito Santo, nós somos um edifício. Nós precisamos um do outro. Nós temos que estar unidos, colados lá juntos. Porém, temos que ter base. Temos que ter base. Não adianta. Você tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. Quem não tem estrutura vai cair. Quem não tem estrutura vai ruir, sim. Mas se você tem uma base forte, que sustenta o seu edifício, a sua vida, pode ter a certeza. O vento vai balançar, vai vir tempestade, vai vir o que for, mas você não vai cair, porque a sua base é forte. O mais importante de tudo não é o final da torre, mas a base da torre. Torre forte é o nome do Senhor, diz a palavra de Deus. A base tem que ser Jesus. A base tem que ser Jesus. O fundamento tem que ser Ele. No que é que você crê? Você crê em quê? Eu creio em Jesus. No que é que você acredita? Você acredita em quê mesmo? Em Jesus. Por que você acredita nele? Porque Ele é forte. Porque Ele é o Deus forte. Porque Ele é a base forte, resistente. A Bíblia fala de dois homens, uma parábola de Cristo. Ele diz que um edificou a sua casa na rocha e outro na areia. Vem a tempestade e a casa que foi edificada na areia foi embora junto com as torrentes das águas. Mas aquele que estava edificado na rocha permaneceu firme, permaneceu inabalável. Lembra do Salmo? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus quer que você seja também essa pessoa firme. É claro, nós somos fracos, falhos, nós somos frágeis, mas podemos ser firmes. E o Senhor quer que nós estejamos firmes. E é isso que é importante. Então, firme-se em Deus.
firme-se em Jesus. Para que o povo não perdesse o viés, perdesse o norte, perdesse a direção, os discípulos, então os profetas antigos, eles falavam e escreviam para que o povo mantesse ou ficasse aceso à fé das promessas de Deus. Aqui nós vamos falar de dois povos, dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas, apóstolos e profetas, né? Existem várias interpretações acerca desses dois termos, acerca do termo profeta, porque apóstolo, a gente já sabe que eram os 12 ali, né? Que escreviam, que falavam com o povo, ou seja, eles estavam, aqueles irmãos nossos do passado, estavam edificados na palavra, na fala dos apóstolos. Por isso que é importante o líder, ele sempre pregar a palavra, porque se ele prega a palavra, ele está edificando o seu povo em Jesus. E Jesus tem que ser o tema central da mensagem do pastor, do pregador, do líder, porque se não for, o povo vai ruir na fé. Lembre-se, o que mantém o povo de pé é o Espírito Santo e a palavra de Deus e a oração. Tudo bem, então? Vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. No século III, foi então redigido um documento que acredita que foi justamente dessa época, há muita divergência acerca disso, que era justamente o chamado Credo Apostólico. Né? O credo tinha 12 divisões, e cada uma delas, algumas pessoas, alguns estudiosos, atribuíram a cada um dos apóstolos, que disseram que ele os escreveu para que a fé do povo se mantivesse através daqueles escritos. Era também para defender de heresias como o gnosticismo naquela época. Era também para que a igreja não fugisse do foco principal, uma vez que o cânon sagrado, a Bíblia, ainda não tinha sido completa. Os livros ainda estavam sendo preparados e organizados, não é? Então, o que acontece? Nesse momento, para que não se perdesse a crença, eles elaboraram um credo. Por isso que você escuta nas igrejas, até nas igrejas católicas, né? Eles têm um credo, ainda existe o credo, que é rezado, né? É falado, é rezado. Para quê? Para que aquilo fique na consciência, para que eles lembrem o motivo da fé dele, para que lembrem em quem creem. E começa justamente da forma como você conhece. Creio em Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse credo foi um documento da igreja primitiva para que, assim sendo, eles pudessem manter a fé e ter a certeza no que eles estavam acreditando. Qual era a base deles? Deus, palavra. E isso estava, assim, de forma primária, já escrito no credo, dividido em 12 partes. Mas temos a palavra de Deus, temos a Bíblia Sagrada. Conhecendo a verdade de Deus e sabendo em que estamos edificados, só podemos fazer isso através da Bíblia, através da palavra do Senhor. Uma vez edificados, vamos nos manter firmes, sempre examinando a palavra de Deus. Tá bom? Na cabeça, Bíblia Sagrada, palavra do Senhor. No coração, Bíblia Sagrada. Na sua boca, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Você vai ver a diferença na sua vida. Convicção, certeza e assim firmeza vindo através da palavra de Deus. Sabe por que o povo erra, né? Jesus já falou. Por não conhecer as Escrituras. Vamos lá. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Sim, se ele está bem ajustado, se está organizado, a tendência agora é crescer. Essa é a vontade de Deus, que a igreja cresça, mas cresça edificada na rocha que é Ele. Que a igreja cresça, mas cresça firme. Ela não venha a ser inchada, mas ela venha a ter o crescimento comum. É claro, o crescimento das coisas de Deus não são assombrosas, estrondosas, não. É um crescimento gradativo, é um crescimento pequeno, vai crescendo de forma pequena, até alcançar o ápice. Sabe qual é o ápice? É a postura de varão verdadeiro. E varão perfeito é quando nós chegaremos na presença do Senhor. Está perto. Versículo 22, para a gente concluir. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Edificados para moradas de Deus. Antigamente era o tabernáculo, o templo, mas sabe onde Deus está agora? Na minha e na sua vida. Ele está aí. O Senhor está na tua vida. O Senhor está na tua casa. O Senhor está com você. Nós somos agora morada de Deus. Palavra de Jesus, iremos a Ele e faremos nele morada. O Senhor habita em sua vida. O Senhor mora com você. Deus está com você. Você crê nisso?
Pois é, essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. O Senhor quer que você entenda que através da cruz, Ele juntou os povos, perdoou as dívidas e nos deu agora direito de sermos, você observou, de sermos nação, de sermos família e de sermos prédio, edifício edificado na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fortifica a tua vida na palavra de Deus. Não despreze o texto escrito, que é a palavra de Deus. Ela é maior, ela é a autoridade máxima da igreja. Lembra-se? Primeiro momento, então, do que se acredita na reforma é o seguinte termo, não é? Crer nas Escrituras Sagradas, somente a Escritura Sagrada. Só ela pode guiar a nossa vida, ajudar no momento de dificuldade e fazermos entender a vontade de Deus. Está compreendendo não o que está acontecendo? É verdade, ninguém compreende. Mas fazer o quê? Temos que acreditar que Deus vai providenciar tudo e tudo é de acordo com a sua vontade. Tudo só acontece porque Ele quer, porque Ele é soberano. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde. E nesse momento nós vamos fazer uma oração por tua vida. Pai querido, nesse momento, nós queremos agradecer pela tua presença, pela tua palavra, por tudo que tu tens dado a nós. Quero te pedir por todos aqueles que estão nos acompanhando, que nos acompanharam nesse momento, nessa manhã, que a tua palavra nos traz uma palavra de esperança, de garantia de salvação e de uma promessa vindoura, Senhor, vindo da tua parte. Que acenda em nossos corações essa certeza, que possamos viver única e exclusivamente para ti, debaixo da ordem maior, que é a tua palavra. Livra-nos dos males, faz-nos entender a tua vontade, e assim sendo, que possamos viver melhor e em paz, em teu santo nome. Amém. Deus abençoe a todos e até uma próxima transmissão, quando estaremos aqui mais uma vez trazendo a mensagem da palavra de Deus. Fica com Deus, em nome de Jesus.